Queridos, lição 54. São lições, né? São 5 lições tão poderosas que fica difícil de saber qual é que você vai escolher, assim, como é que você vai praticar mais, porque são maravilhosas. A número 1 diz: eu não tenho pensamentos neutros. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder. Gente, isso aqui para mim foi um divisor de águas, tá? Para mim isso aqui foi muito, muito importante para mudar completamente a minha forma de pensar. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Qualquer pensamento ou está te levando para Deus ou está aumentando a tua ilusão. Isso aqui para mim foi a resposta para muitas coisas, porque agora eu cuido muito dos meus pensamentos, tá? Eu estou sempre observando, principalmente em situações de discórdia, e eu estou sempre olhando para que tipo de pensamento eu estou tendo para causar aquele tipo de discórdia, tá? E ele continua: mas os pensamentos não podem ser sem efeitos. Da mesma forma que o mundo que vejo surge dos meus erros de pensamento, o mundo real surgirá diante dos meus olhos à medida em que eu permita que os meus erros sejam corrigidos. Meus pensamentos não podem deixar de ser verdadeiros ou falsos. Tem que ser um ou outro. O que vejo me mostra o que são. Tá? Então aqui, só nesse aqui já está dizendo toda a questão do poder que nós temos de criação, né? Ou o poder que nós temos de perceber o mundo de Deus, de conhecer o mundo de Deus, tá? O 2 diz: eu não vejo coisas neutras. O que eu vejo testemunha o que penso. Se eu não pensasse, não existiria, porque a vida é pensamento. Gente, olha isso. Eu vou até ler de novo. O que eu vejo testemunha o que penso. Se eu não pensasse, não existiria, porque a vida é pensamento. Que eu olho o mundo que vejo como a representação do próprio estado da minha mente. Sei que o estado da minha mente pode mudar. E assim também sei que o mundo que vejo pode igualmente mudar. Ai, gente, é forte, viu? É muito forte. A gente saber que tudo isso está em nossas mãos. Eu lembro de uma palestra de Joel que ele fala justamente isso. Que você pode estar à mercê do tempo, você pode estar à mercê das crises financeiras, das doenças, ou você pode ter todo o controle, ou pelo menos na medida que você alcança, você vai ter essa mesma medida de controle sobre o que você vai ver lá fora. O 3 diz: eu não estou sozinho ao experienciar os efeitos do que vejo. Se eu não tenho pensamentos privados, não posso ver um mundo privado. Até mesmo a louca ideia da separação teve que ser compartilhada antes que pudesse formar a base do mundo que vejo. No entanto, aquele compartilhar foi o compartilhar do nada. Posso também invocar os meus pensamentos reais que compartilham tudo com todos. Da mesma forma que os meus pensamentos de separação convocam pensamentos de separação dos outros, assim também os meus pensamentos reais despertam os pensamentos reais neles. E o mundo que os meus pensamentos reais me mostram despontará na sua vista, assim como na minha. Gente, eu já vi isso acontecer sem dar uma palavra, tá? Vou dar um exemplo de uma amiga que eu tinha que ela estava sempre me mostrando o erro de uma pessoa na vida dela, estava sempre me mostrando, e eu estava
rejeitando, né, sempre essa ideia de ver essa outra pessoa que ela me apontava. Olha como aquela pessoa é ruim, olha como aquela... E eu estava sempre me negando a aceitar a ideia, né, contra aquela outra pessoa. E a única coisa que eu conseguia compartilhar com essa amiga era assim, ela não aceitava, né, minhas ideias, então eu dizia assim, essa pessoa precisa de oração. Era a única coisa que eu raramente assim dizia sobre isso, né? E aí era só o que eu falava. Às vezes ela falava dessa pessoa e eu dizia assim, ela precisa de oração, ela precisa de oração. E aí passou um bom tempo e aí o passar, né, de um bom tempo, essa pessoa chega para mim, essa minha amiga, e fala, eu preciso orar por essa pessoa, me ajuda por ela em oração. E aí eu fiquei muito contente de saber que aquilo ali foram apenas os pensamentos que eu estava compartilhando, né, de não julgar, de não condenar, né, de não colocar fogo naquilo, de dizer, ai, realmente aquela pessoa é horrível, oh, nossa, mas como ela, sabe, eu estava sempre dentro de mim, em algum tipo de oração, compartilhando o pensamento verdadeiro, tá? E faz realmente efeito no nosso mundo. O 4 diz, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Não estou sozinho em nada. Tudo o que penso ou digo ou faço ensina a todo o universo. Um filho de Deus não pode pensar ou agir em vão. Ele não pode estar sozinho em coisa alguma, portanto, está em meu poder mudar todas as mentes junto com a minha, pois o meu poder é o de Deus. Olha que coisa. Só que não é fácil. Existem situações onde nós somos tentados várias vezes e é necessário que a gente, como Joel disse, fique firme, né? Firme em Deus, esteja firme em Deus, ele fala muito isso, né? Fecha os olhos para isso, fica firme em Deus, que existe poder no pensamento de Deus e que esse poder está nas nossas mãos. E aí o 5, eu estou determinado a ver, reconhecendo a natureza compartilhada dos meus pensamentos, eu estou determinado a ver. Quero olhar para as testemunhas que me mostram que o pensamento do mundo mudou. Essa questão das testemunhas, gente, é justamente isso que eu acabei de contar para vocês. É você ver o mundo mudar na sua frente porque o seu pensamento mudou, tá? E aí você começa a olhar para fora e de vez em quando você vai tendo essa confirmação, essas testemunhas, essas pessoas que vão te mostrando ou situações que vão se mostrando diferentes na tua vida. E ele continua, quero contemplar a prova de que o que tem sido feito através de mim tem capacitado o amor a substituir o medo, o riso a substituir as lágrimas e a abundância a substituir a perda. Quero olhar para o mundo real e deixar que ele me ensine que a minha vontade e a vontade de Deus são uma só. Nossa, gente, tá difícil, porque tá bom demais esse exercício. Eu tô feliz demais de poder estar voltando aqui para rever isso, tá? Tá difícil de escolher um ou dois, né? Mas eles têm ideias muito próximas que dá pra gente fazer, né? Uma junção aí. Então você vai ler todas as ideias, praticar por 2 minutos com os olhos fechados cada uma. Depois, se houverem uma ou outra mais importante, você pode focar nelas, mas se você achar que todas são importantes e você tiver o tempo, você vai de uma por uma outra vez trabalhando. Repete a ideia durante o dia, tá? Eu costumo... eu tenho no meu celular, para mim fica muito fácil. Eu abro outra vez e leio outra vez. Se você não tem, você pode escrever num papel só a ideia principal. E você pode colocar no seu alarme para cada hora você lembrar de uma, tá?
Só pelo menos se você estiver no trabalho, mas pelo menos se puder repetir a ideia, já é muito bom, tá? E no final do dia você vai revisar tudo, ok, amados? Namastê, nos vemos.